Oi, oi! Deixa eu aqui convidar as terapeutas de hoje, nossas convidadas, a Célia e a Gisele. Prontinho, acabei de convidar aqui a Gisele, a Célia. Olha, a Gisele já entrou, boa noite. Boa noite, bom? Como Bom, tudo bem? bem, Ariane? Como está? Bem, chovendo muito. Ó, E aí? aqui não está chovendo, cessaram as chuvas. Só calor durante o dia e frio à noite. Vou aguardar aqui a Célia entrar. Certo. Só um instante. Olha, boa noite a todo mundo que está chegando, que está entrando. Sejam bem-vindos. Só um instante. Animada, Gisele, para hoje? Nada, agradeço. Oh, meu Deus. Que bom que você pôde vir participar aqui com a gente. Tá cortando um pouco o seu áudio, não escutei. Bom, Ah, fico muito agradecida pelo convite. Melhorou? agora melhorou. Você vai ter que falar mais próximo. Próximo. É, vamos ver aqui se a Célia consegue entrar. Deve estar quase entrando. Deve estar acontecendo alguma coisa que ela sempre entra na hora, É a chuva. né? Eu não sei se está chovendo em Goiânia. Ela é de Goiânia. Ah, É. E você é de onde? interior de São Paulo. Sou de Rio, Então, tá longe, tá longe. né? Mas eu vou iniciando sem ela. E aí, se ela mandar uma mensagem, alguma coisa, né? A gente continua aqui. A hora que ela entrar, vou tentar convidá-la mais uma vez. Só um minuto. Né? Pode ter acontecido algum imprevisto. Então vamos lá, gente. A gente, ó, chegou. Boa noite, Ariane. Boa Boa noite. noite, Célia. Boa noite. Nós já estamos iniciando aqui fazer a nossa respiração para relaxar os ânimos, né? Sim. Oxigenar a nossa mente para a gente conseguir pensar melhor. Então agora todos nós vamos fechar os olhos e respirar profundamente. Puxa o máximo que você conseguir pelo nariz e vai soltar lentamente pela boca, soprando. Inspira e expira. Aqui não é palco, aqui é um espaço seguro. Mais uma vez, inspira e expira. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Terapia Cash, Terapia na Vida Real, que tem o propósito de levar a terapia na sua vida, a transformação aqui na sua vida, online. Ele tem o propósito de transformação, de cura, de a pessoa, assim, a gente passar, transmitir esse acolhimento. Aqui é um espaço de escuta, né? E realmente é uma terapia, porque tem três profissionais, né? Terapia Cash ela é feita, né? Os convidados são profissionais da área da saúde. Então é isso. Então nós estamos juntos aqui, eu sou Ariane Moura, sou terapeuta, psicanalista, junto com Célia Maria, que também é terapeuta, está formando em psicanálise, né? Nós temos o propósito de levar a terapia na sua casa, na sua vida. Um espaço de consciência, de conversas. Não tem certo ou errado, não tem julgamento. Esse espaço acolhedor é o Terapia Cast. E para quem é o Terapia Cast? É para todo mundo.
todo mundo que tem dor, todo mundo que tem medo, todo mundo que tem trauma, todo mundo que está sobrecarregado, aquela pessoa que não tem com quem desabafar, com quem conversar, que não sabe o porquê que está acontecendo tanta coisa na sua vida. Aqui é o lugar, aqui é o espaço. Então sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Célia. Oi, Ariane, boa noite. Boa noite, Gisele, mais uma vez. Boa noite para todos que estão aqui presentes, né, ao vivo. Boa E noite a todos. isso. E é um prazer novamente estarmos aqui. A Ariane comentou muito bem, é sobre esse propósito de levar para todos a terapia. Realmente é um momento de terapia que a gente passa aqui, a gente revive as histórias, né? A gente comenta, leva com clareza, muitas vezes aquilo que a gente está em casa e não sabe o que acontece quando a gente está numa crise de ansiedade, está numa depressão, como tratar aquela pessoa. Então, esse é o momento, esse é o ponto que a gente encontrou de chegar mais próximo, de alcançar mais pessoas, né? E a gente sempre busca, Gisele, nesse momento, a graça de Deus sobre nós, sobre o que nós vamos comentar, sobre o que nós vamos falar. Ele que está na frente de tudo, o Espírito Santo vai conduzir nossas palavras, né? Os nossos testemunhos, porque Ele sabe quais são os corações que precisam desse momento também. Então a gente faz com muito amor esse acolhimento e seja bem-vinda, Gisele, aqui conosco, né? Eu sei que com certeza vai abrilhantar muito o Terapia Cast, terapia na vida real. Isso mesmo. E eu quero trazer aqui, né, a nossa frase gancho, nossa frase da noite, que é: toda área travada da sua vida está protegendo uma dor que você evita sentir. Vou Nossa, repetir, gente, é muito importante. Anota isso aí. Toda área travada da sua vida está protegendo uma dor que você evita sentir, né? Então, em algum momento da sua história, aconteceu algo, uma dor lá atrás, lá na criança, lá na adolescência, e que travou a sua vida hoje. Você está patinando, patinando, patinando e não sai do lugar. Ah, eu ganho dinheiro, de repente eu perco dinheiro, né? Aí você ganha um dinheiro extra, aí o carro estraga, a máquina quebra, aí adoece, aí tem que gastar aquele dinheiro extra, porque você não pode ganhar. Está escondendo alguma dor, alguma falta, alguma escassez, uma crença limitante, e que através da terapia, você resolvendo esse bloqueio, essa dor, né? Aí para de patinar. Aí, ó, cresce, evolui, movimenta, prospera. A terapia é isso, é transformação. Então, a terapia Cast, né? Ele não traz respostas prontas, né? E a gente faz aqui uma provocação que talvez você esteja evitando olhar e sentir, igual essa frase que eu trouxe hoje. O que você está evitando? O que você está escondendo? O que você colocou lá na caixinha que você não quer mexer mais? É isso aí que você não quer mexer mais, que tá te bloqueando, que está te travando. Então, terapia é uma vida que, na vida real, né? A gente fala aqui a vida como verdadeiramente é, com responsabilidade emocional, né? Somos todos profissionais, então é um espaço de sentir, refletir e reconhecer. Então não falamos sobre terapia. Aqui é um espaço terapêutico. Realmente é terapia ao vivo, na vida real aqui, com reflexões profundas e com processos reais de transformação. Tem alguém aqui pedindo para me repetir a frase. Então, toda a área travada da sua vida está protegendo uma dor que você evita sentir. Então, é sobre isso. Gisele, boa noite. Seja muito bem-vinda ao Terapia Cast. Foi uma honra ter você aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E fique à vontade de contar a sua história, o que a terapia transformou na sua vida, viu? Pode ir falando aí de onde você é, né? Contar um pouco de você. Fique à vontade. Não estou escutando. Tá escutando, Célia? Tá ouvindo? não.
E agora, melhorou? Melhorou. Melhorou. Eu sou Gisele Murakami, sou terapeuta já há 4 anos e é uma honra ter sido convidada para participar com vocês, porque a Ariane foi minha tutelada. E para mim é muito, muito gratificante ver esse projeto que vocês montaram, ver a sua desenvoltura. Quantas vidas você já tem ajudado? Então, todas nós, igual você falou, somos terapeutas, somos profissionais, né? E vou passar aqui o que Deus e a terapia fez na minha vida. Porque antes de estar aqui na posição que nós estamos, nós também passamos por terapia, né? Então, eu moro no interior de São Paulo, sempre fomos muito humildes, família muito humilde, morávamos lá no meio da fazenda, né? Pouco acesso, com pais muito rígidos, os pais que, tipo assim, o que foi passado, o que foi ensinado. Você vai para a escola, você apanha, mas você não bate. Nós não tínhamos o direito de reclamar, nós não tínhamos o direito de brigar ou de contrariar outras pessoas. E assim a gente aprendeu. Então, a partir do momento que eu saía, pegava o ônibus escolar, ia para a cidade, para a escola, eu já ia muda, calada, porque qualquer deslize, qualquer erro, qualquer pessoa que sentisse desagradados por nós, a gente sofria punição. E esse foi a forma de criação que nós tivemos. E isso causa bloqueio, causa traumas, são dores que a gente não percebe que são dores. A partir do momento que eu saía de casa, que eu chegava na escola, eu nunca tirei uma dúvida com o professor, porque eu tinha medo de errar. Eu tinha medo de conversar e escutar uma crítica ou falar alguma coisa errada e essa pessoa chegar a comentar com os meus pais. Então, é aquela história do martelo. Todo dia uma pancada, todo dia uma pancada. São as dores emocionais, né? E chegou um ponto que eu praticamente não conversava. Sentava na primeira carteira, não tirava uma dúvida, não falava nada. E eu lembro que eu estava no 4º ano de escola, a professora, um dia, ela virou e falou: alguém sabe o que é pirilampo? E dias atrás, meu pai tinha comentado o que era pirilampo com nós. E sem querer, eu respondi, foi mais rápido do que eu. Só que a partir do momento que eu respondi, eu senti até, assim, lembro ainda, o corpo gelar, o arrependimento. Por quê? Se meu pai era muito brincalhão, apesar de ser muito ríspido, muito rígido, ele brincava de uma forma séria e a gente pensava que ele estava falando a verdade. E aí, na hora que eu respondi a pergunta da professora, eu me arrependi muito. Eu tive muito medo de errar, muito medo de críticas dos amigos da risada. Ainda bem que ele tinha ensinado. Para que saiu vagalume, eu arrependi demais. E a vergonha, porque a professora elogiou. Ainda fiquei com vergonha. E assim foi a minha vida inteira, eu presa dentro de mim. Sempre de falas poucas, muita vergonha. Nunca participei de escola de ler leituras. Alguma vez que a professora pediu para ler, aquilo era uma morte. E morei 3 anos em São Paulo, na capital, estudando, sempre calada. Fiquei 21 anos no Japão. Lá me soltei um pouquinho, porque eu fui comerciante, então
a gente começa a falar. Mas sempre fui muito boazinha, sempre com muito medo de falar não. Quantas vezes eu me anulei, quantas vezes eu queria falar não, mas eu falava sim para não desagradar. Eu me desagradava, mas não desagradava as pessoas. E isso continuou. Eu senti a mudança, o encontro comigo mesma depois da terapia. Mas eu não tinha essa percepção, eu não tinha essa noção que era devido tudo o que eu passei na minha infância. Então a gente tem bloqueios e a gente não sabe o porquê muitas das vezes, né? Depois aconteceu no Japão a separação. Um dia eu me deparei, eu fui num restaurante com uma amiga e eu fui comer. A gente foi comer macarronada, que eu adoro. Lá tem um restaurante só de macarronada. E quando eu ergui o garfo, minha mão fazia assim, ó, como se tivesse parte. E ela falou: "O que é isso, Gisele?" Não sei. E aí eu vim embora, eu achei viável vir embora, fazer um tratamento. E quando eu cheguei aqui, fui diagnosticada com tireoide, com hipertiroidismo. Então, meu olho ficou saltado, eu tinha taquicardia, eu tinha muita tremedeira. E com o tratamento, o médico me deu uma dose de iodo, ainda não era o câncer, mas eles me deram uma dosagem de iodo e falou que ia matar a hiper e ela ia virar hipo. E aí, assim foi feito, e eu comecei a tomar o medicamento, o Puran, 25 gramas, 50, 75, 150. E depois da terapia, a gente não pode prometer cura. Mas, embora muitos não concordem, mas a tireoide também é emocional. Foi devido ao rompimento, à separação, algo que eu não engolia, era a minha separação. E aí disparou, se eu não engolia, tireoide. E a partir do momento que eu passei por terapia, foi diminuindo a dosagem. Cada vez que eu vou no médico, diminui um pouquinho. Hoje eu estou usando o Puran 88 miligramas. E vai chegar a zerar, eu creio. Né? Mudei a terapia, ela não me mudou. A terapia fez eu enxergar quem eu era. Hoje eu falo não sem dor e sem dó. Eu falo não, eu nunca cobrava as pessoas que me deviam. Como eu fui comerciante no Japão, eu não tinha coragem de cobrar as pessoas que me deviam. Hoje, eu ligo, eu cobro e eu sinto felicidade porque é a minha dignidade. Sabe? Cada pessoa que... Lógico que a gente preferia não ter que cobrar, né? Mas, assim, cada vez que eu tenho essa desenvoltura, que eu consigo... Não dói, é muito fácil. Eu ligo e cobro, né? Não dói mais falar não. E isso foi após terapia. Então, assim, todo mundo que sente travado, que sente bloqueado, principalmente por tudo que viveu na infância, procura uma ajuda. Eu convido vocês a refletir, pensar, o que me bloqueia, o que está me travando? Não consigo sozinho, vou procurar uma ajuda. E procuro uma ajuda porque é libertador. É maravilhoso.
Foi muito importante essa frase que você trouxe. A terapia não muda a gente, né? Na verdade, a terapia é um autoconhecimento, porque nós não sabemos quem somos até fazer terapia. Você foi moldada de uma maneira. Você foi criada pelo seu pai, ó, é assim, assim, assado. Então você só obedeceu ordem, né? E Você aí, não desenvolveu ali quem é você. Você não expôs, você não trocou opinião, você não compartilhou, não, você só obedeceu, isso. né? No entanto, você não poderia ser vista por conta dessa vergonha que você sentiu lá na escola e tudo. Você não poderia ser vista, não poderia errar. E não existe a perfeição, né? Mas devido à criação muito rígida, punitiva, né? Fez tudo isso. E quando você se separou, que veio o problema da tireoide, ela também está ligada lá na infância. Por quê? Você tinha voz ativa? Você poderia falar, não, pai, não vou fazer? Não. Né? Você poderia comunicar com as pessoas? Não poderia errar. Então, tudo isso está envolvendo aqui, ó, a tireoide fica aqui. Então, né, ela não engoliu a separação, ela não podia falar com as pessoas, ela não podia errar. Tudo isso está envolvendo aqui a tireoide. Isso mesmo. E assim, não é nem crítica aos pais, porque ele também funcionava daquele jeito, aprendeu daquela forma, repassava, de repetição e cobrava, né? E assim a gente se calava, tinha vergonha, tinha medo de não só da reação das pessoas, mas pessoas do retorno do que vinha pra gente, né? E se calava. E aí, ó, o retorno. Olha o que veio para mim. Ainda bem que deu tempo. Conheci a terapia me libertou. Né? E a doença primeiro ela veio no emocional. Então você foi reprimida, né? Ali não tinha voz ativa, foi bloqueada, juntou tudo no emocional. A partir desse momento, quando aconteceu algo maior, adulta, né? Você já tinha todas essas travas acumuladas emocionalmente, e nunca fez terapia, né? Nunca foi lá para poder se desenvolver e melhorar. Quando veio algo maior na sua vida, aí veio a doença. Mas ela já te dava uns sinais, né? Veio o sinal ali do tremor, do olho, tudo é sinal físico. Primeiro veio do emocional. Você não cuidou, aí ela se torna física. E se você não cuidar, ela se torna crônica. Aí acabou. É, remédio para o resto da vida. Ela está em tratamento. Ela estava no 150, já está no 88. E continuando, ela vai zerar. Por quê? Veio primeiro do emocional. Ela está cuidando da emoção, tomando remédio para aliviar os sintomas. E quando ela tirar ali a causa raiz emocional, ela não vai precisar mais de remédio. É assim com a tireoide, é assim com a pressão alta, que vem do emocional do estresse, é assim com a depressão, é assim com a ansiedade, são doenças emocionais. O emocional está adoecido, que não é tratado, o corpo dá sinal, coração acelerado, mancha, cai cabelo, né? Um olho fica mais fechado que o outro, a boca, pode, tudo é sinal. O corpo está dando sinal, se cuida, né? Você tá sofrendo, eu tô sofrendo, o corpo tá sofrendo, né? E aí, a partir do momento que você cuida do emocional, o físico também é cuidado. Os sintomas começam a parar. Remédios são paliativos. Ele vai aliviar o sintoma. Ele não vai aliviar a causa raiz. O porquê que você está sentindo o sintoma. O porquê da febre. É uma infecção no seu corpo. Aí você toma ali para baixar a febre. Vai baixar a febre, mas o que causou a febre? Tem uma inflamação lá, tem algo lá. A febre é um sintoma para te avisar que tem algo errado no seu corpo. Então, ataque cardíaco, queda no cabelo, tudo que o nosso corpo reage são sintomas. E tem que investigar a causa raiz para eliminar e você não precisar tomar medicamentos. Isso mesmo. Quer complementar alguma coisa? Eu e a Gisele só vai falando, Célia. E aí?
Mas é tão bom ouvir falando, porque é justamente isso mesmo. Quantas Gisele, a Gisele está representando aqui agora, Né? não é? Vi aqui, ó, Leile Pires. Meu Deus, fui exatamente assim. E quantas não foram assim? Apesar da gente ser criado, né, Gisele, nessa educação de que é igual assim, os pais tinham medo, não sei se eles tinham receio de alguém falar dos filhos deles, eles tinham muita vergonha dos filhos fazer alguma coisa errada. Então punia a gente por coisas bobas, assim, a punição, né? E eu sei que eu também passei por isso algumas vezes, só que o que você falou foi muito forte. Mesmo você sendo vivendo essa experiência, você sentiu que não era normal você não revidar, você não falar, você ter também sua opinião, a sua posição ali, é como se você não existisse nas salas de aula, diante das pessoas. Você queria quase que sumir pelo jeito, né, para não causar nenhuma repreensão da parte do seu pai. E esse pai, ele provavelmente foi representado pelo seu esposo, que automaticamente largou. Então, nessa hora, você deve ter entrado assim: pronto, o que eu fiz? O que eu fiz para que ele me largasse? E como você iria justificar se você não tinha condições de verbalizar, de jogar fora isso aí? Por isso, muitas vezes, nós observamos que muitas doenças, elas têm fundo emocional, nem todas são, mas muitas trazem esse olhar essa nossa história, né? Como que eu fui construída? Com que argumentos eu tive condições de rebater, de me colocar, de me posicionar? Porque vai voltar, não adianta, isso não some. Você pode até tentar esquecer, querer ser uma outra pessoa, mas antes de se tratar, antes de você se autoconhecer, isso aí é você. Pensa que é. E você vive como te criaram. Mas quando você começou a entrar pela terapia, eu creio que foi uma revelação muito grande. Você se descobriu, você se conheceu. Me encontrei. E assim, é, eu tenho dado palestras em escolas, CCI, em vários locais. Tô aqui, quem ia falar que um dia a Gisele, aquela menina boba, quietinha, calada, poderia estar num terapia quieta. Não, sabe? É muito gratificante, é muito libertador. Então, eu acho que todos tinham que fazer terapia, todos. Porque terapia, como eu moro em cidade de interior, a fala sempre eu não sou louco para fazer terapia, eu não sou louco para passar por psicólogo, né? E, gente, não é isso. Não é isso. Se soubessem, noção do quanto é maravilhoso a gente ter uma ajuda para a gente se encontrar, é muito bom. Gisele, uhum. Oi? Desculpa, você quer continuar? Não, pode falar. Tá. Eu emocionei daqui porque você falou assim: hoje eu dou palestras, hoje eu falo. Olha só, a Ariane sabe, eu tenho um grupo que é Voz na Luz, é justamente para mulheres assim. Antes de entrar, estava guardando o horário e eu gravei um vídeo para colocar no Instagram agora, depois que terminar ou amanhã, mas é por esse ponto de você se encontrar com você mesma. Olha essa voz sua ecoando aí, chamando atenção, levando informações, abrindo as pessoas, levando elas à luz. Né? Eu emocionei porque, mesmo que as pessoas queiram parar essa voz, calar essa voz ela tem um lugar. E ela vai encontrar esse lugar. Mais cedo ou mais tarde ela vai encontrar. Seja com dor, seja você sofrendo, você vai encontrar esse lugar. E Que muitas vezes, sozinho, você não consegue. Você precisa de uma pessoa te direcionando e te
Isso que eu ia falar, que bom se você tivesse a oportunidade de passar por uma terapia o quanto antes, para você se conhecer, né? Sim, né? Mas então é isso, né? Olha que a Eliette colocou, eu me descobri fazendo terapia. É revelador. E é isso, é o nosso autoconhecimento. A É, Gisele era essa menina tímida porque ela foi criada para ser tímida, ser travada, não responder, não errar. Mas não é assim. Eu A sou de... Gisele tem que ser quem ela é, quem ela nasceu para ser. Não porque ela foi transformando ao longo da vida devido às situações. Então a gente vai nos moldando devido às situações. Mas será que é a nossa essência? E eu sou descendente de japonês. Então, japonês, eles são todos calados. E por que que são calados? A rigidez. Já são educados a ser calados, a abaixar a cabeça sempre, pedir desculpa. E não é, a gente parece que a gente vive dentro de um casulo. Não é a mesma coisa. É muito diferente. E eu só tenho que agradecer por ter passado por terapia. Para mim foi muito bom, foi muito libertador. Mas os nossos pais, igual elas falaram, né? Não tem culpa. Então, assim, é um ciclo de compulsão e repetição da nossa história. Os nossos bisavós, né, criaram os nossos avós rígidos, os nossos avós rígidos criou nossos pais rígidos, os nossos pais rígidos criaram nós rígidos. Então, assim, o mundo deles lá era um. O mundo muda todos os dias, todo dia nós evoluímos. Naquela época, ninguém sabia o que era terapia, né? E É. hoje nós sabemos o que é terapia, né? Podemos fazer, eles às vezes não mais, mas esse ciclo tem que quebrar em você, esse padrão, essa rigidez tem que quebrar em você para você não passar para os seus filhos, para você não passar para os seus netos e não continuar esse ciclo de compulsão e repetição, esse ciclo de padrão de rigidez, né? Não é que você vai soltar a corda e deixar tudo, não é isso, é equilíbrio. Não tem que ser rígido, mas também não tem que ser solto, é um equilíbrio. A nossa vida é em constante equilíbrio. é, Né? Se não tiver equilíbrio, dá errado. Se você come muito, tá desequilibrado. E se você come pouco, tá desequilibrado. É a quantia. E O meio, né? é justamente isso, Ariane. Porque nós não podíamos falar, nós não podíamos nos posicionar. Eu já ensinei diferente para os meus filhos, né? Deu um probleminha na escola, vai lá e tenta resolver você com o professor, com o diretor, conversa, resolve. Se você não conseguir, eu vou lá resolver. Mas assim, sempre dando força para elas terem coragem de enfrentar o problema, de enfrentar, de falar não, de perguntar. Quer comprar alguma coisa? Vai lá e você tira a dúvida, você pergunta. Não era eu que ia perguntar para elas aprender a se virar sozinha, a ter uma autonomia. Então já quebrei esse ciclo. E assim, hoje eu falo com muita leveza, eu falo com segurança, e essa transformação eu já quis passar para ela de pequena, já crescer com isso. Não que a gente não tenha falha, a gente tem falhas também. De repente, lá quando ela chegar na minha idade, já mudou e são outras coisas que eu posso ter passado, alguns traumas, alguns bloqueios. Mas assim, os que eu passei, eu tentei não deixar ser com ela padrão. Justamente, né? Os padrões que você foi criado, você já tentou quebrar. Mas somos seres humanos imperfeitos. Não tem como criar uma pessoa sem trauma. Né? Não tem como. Né? não tem. Uma boa mãe, um bom pai. Não, não tem como criar uma criança perfeita. Isso não existe. Mas existe os terapeutas, os psicólogos, né? Existe vários tipos de terapia. Para a hora que a criança ali, né, tiver um tamanhozinho, ela pode fazer e reestruturar tudo isso, ressignificar tudo isso, para ela não ser um adulto, né, ansioso, depressivo, né?
dentro do útero já acontece trauma. Então, não é só sobre a criação. Lá dentro do útero já existe um trauma. E você vai melhorando para poder melhorar na sua geração, melhorar o seu filho, melhorar o seu neto. E cada vez vai evoluindo mais, né? E é sobre isso. A terapia, ela transforma, ela salva vidas. Mas a gente tem que querer, tem que se permitir, tem que deixar acontecer, né? A Gisele falou, não, eu não tô bem, eu vou fazer a terapia, né? Vou procurar ajuda. E Então, foi não tenha vergonha, não tenha vergonha de pedir ajuda. Pedir ajuda é um ato de coragem. libertador. É libertador. Aqui o pessoal falando que descobriu, né, terapia transformadora, que a pessoa é prova viva. Muitas pessoas aqui, né, falando bem da terapia, mas muitas pessoas vão falar que não é louco. Mas terapia realmente não é para quem é louco. Quem é louco, nós não podemos atender. Porque a pessoa que é louca, ela tem um problema físico, né? Então ela tem que tratar com um psiquiatra e tomar remédios. A terapia é para você não ficar louco e não ter que ir lá tomar, né, esse tanto de remédios. É para você ter controle emocional, para você se libertar do que te faz mal, de todas essas dores que tá aí carregando há anos, há tempo, mágoas, medos, né? Perdoar e ser perdoado. Descobrir realmente quem é você. Antes da terapia eu gostava de uma cor, depois da terapia eu gostei de outra. Você, qual é a cor que você gosta? Você gosta dessa cor porque seu pai gostava, que a sua mãe gostava? Ou é porque você gosta mesmo? Qual é a sua comida preferida? É porque seu pai gostava, a mãe gostava, a avó gostava, ou é porque você gosta? Então você tem que saber diferenciar o que você gosta, qual é o estilo de roupa, o estilo de música, sua comida preferida. Não carregar padrões, não vem da mãe. Não vim do pai, não vim das autoridades que te criaram. Pergunte para você, por que eu gosto do rosa? Por que eu gosto do branco? Eu acho bonito? Ou é porque eu vi minha mãe usando, o pai mandou usar? Não, é menina, só usa rosa. É menino, só usa azul. Menina não pode usar azul. Será que você tem roupa azul? Porque vem de crenças limitantes, vem de criações rígidas. Né? É bem isso, né, meninas? É isso aí. Bem isso. Mas olha, foi maravilhoso, Gisele. Me fala só um pouquinho do seu livro, que a gente já está chegando no horário. Ela é escritora, ela tem um livro. Fala o nome aqui. Que linda! Fala só um pouquinho do seu livro, por favor. Ah lá. Gente, então, se você conectou com essa conversa, né? Se você se identificou, né? Fala Entendendo depois para nós. a TRG. Ah Eu lá. também sou coautora. É um livro super grosso, são 500 páginas, mas é um recheado de histórias excelentes, de entendimento. Eu tenho certeza que vai fazer maravilha na sua vida. Se você gosta de leitura, entre em contato com a Ariane, que a Ariane passa o meu contato, ou Eu vou deixar marcado aqui também o isso. arroba, a pessoa pode entrar direto com você se você quiser adquirir o livro, né? Quiser conversar um pouco mais com a Gisele, saber da história dela, tirar dúvidas aqui, né? Como é que ela está conseguindo se curar de uma tireoide, né? Fazer uma sessão com ela, ou com a Célia, ou comigo. Então, assim, fiquem à vontade para poder, né, falar com a gente, tirar dúvidas. E saber ali onde vai comprar o livro, se você tiver interesse em saber um pouco das histórias reais que a terapia transformou, não é, Gisele? São histórias de superação. Super. E aproveitem que estou com uma promoção imperdível. Tá bom? Olha aí, que bacana. Mas é isso, se tiver dúvidas, né, sobre o livro, sobre aqui a história, sobre terapia, não fique com vergonha, pergunte, ponha lá nos comentários, vai no nosso direct, né? Nós estamos aqui é para auxiliar você. Nós somos transformadoras. A primeira vida que a gente transformou foi a nossa, porque para a gente poder ser terapeuta, a gente tem que passar pela terapia. Então, a Gisele está aí se curando da tireoide. Eu tinha compulsão alimentar, insônia e hoje não tenho mais.
né? A Célia teve depressão e hoje ela não tem mais. Foi tudo através da terapia. Graças a Deus a gente teve essa oportunidade. Meninas, quer complementar alguma coisa antes da gente fechar? Eu quero só agradecer, gratidão pelo convite. Adorei conhecer a Célia, a Ariane eu já conhecia. E que não deixem de fazer terapia, todos vocês que estão aí, que tiver a grande oportunidade de assistir o Terapia Cast. Parabenizá-la vocês duas. Maravilhoso, né? Eu tenho seguido no Instagram, então somente agradecer e parabenizá-las. Amém. Obrigada, Gisele. Obrigada pela sua grande contribuição, né? Valiosíssima. Muito bom mesmo. Que Deus abençoe você, sua família, que esse livro também ele seja um livro capaz de levar muitas pessoas a entenderem que a terapia, graças a Deus, resolve, né? Resolve muitos traumas. E a Ariane também por esse espaço, mais uma vez nós estarmos aqui juntas e conseguir levar a terapia aonde a nossa voz chegar, que chegue claro e consciente na mente das pessoas que realmente precisam abrir para a terapia. Então, muito obrigada por tudo hoje. É isso aí, Gisele. Muito obrigada pelo seu tempo, por você ter aceitado o nosso convite. Sou muito grata, muito feliz pela vida de cada um que está aqui hoje, nesse momento. Muito obrigada às pessoas que vão assistir depois, que vai ficar aqui gravado no Instagram. Se você quiser compartilhar com alguém que precisa ouvir isso, alguém que você saiba que tem problema de tireoide, que a terapia está ajudando. Sim, né? Então, assim, é muito importante essa comunicação. Então, talvez hoje você não tenha encontrado respostas aqui. Mas se uma pergunta ficou te incomodando, já iniciou o processo. Então, se algo te tocou aqui no Terapia Cast, procura ajuda, já iniciou o seu tratamento, viu? Muito obrigada a todos. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, né? Que seja uma semana repleta de muitas bênçãos, muitas alegrias, prosperidade. Então, hoje foi mais um Terapia Cast, terapia na vida real, né? Toda terça-feira, às 7 horas, nós estaremos aqui. Cuide de você. Boa noite. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Até mais. Tchau. Boa noite. Boa noite.